O título da mensagem dessa noite: quem nos abrirá o túmulo? A partir do Evangelho, do texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 8, como está escrito: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado do direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Versículo 3: dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? As mulheres, passado o sábado, no domingo, Jesus foi sepultado na sexta. Como no sábado o judeu não trabalhava, então as mulheres não poderiam passar os aromas para embalsamá-lo. O cuidado devido ao morto. Pelo contrário, do jeito que ele estava na cruz, enrolaram, colocaram no túmulo, fecharam, sem o devido cuidado ao morto, como é próprio, lavar e fazer o preparo. No domingo, então, as mulheres se dispuseram a fazer o que era devido: limpar o corpo e embalsamá-lo, passar os aromas devidos. No caminho, fazem a pergunta: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E diz o texto bíblico: pois era muito grande. 3 mulheres poderiam, com uma pedra muito grande. A pedra era, o jeito que era colocada era justamente para não ser aberta. Ela rolava, fechava, e era necessário muita força para tirá-la. E elas faziam a pergunta: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa é a pergunta que é possível somente responder depois da ressurreição, com o poder da ressurreição. Porque são perguntas que surgem primeiramente da limitação humana. 3 mulheres, como pode remover uma grande pedra? Poderia também ser 3 homens, eles estariam fazendo a mesma pergunta. Por quê? O ser humano tem limitações. Eu posso muitas coisas, mas não posso tudo. Você pode muitas coisas, mas não pode tudo. Temos limitações. Elas vão pensando no caminho. Vou limpar o corpo do Cristo.
de Jesus, passar aromas, fazer o trabalho devido ao morto. Mas como nós removeremos a pedra da entrada do túmulo? Para nós foi possível fazer a essência aromática. Para nós é possível ir até o túmulo. Para nós foi possível acordar cedo. Para nós é possível muitas coisas. Nós três. Agora, remover aquela grande pedra é impossível. Você pode muita coisa, mas não pode tudo, porque entra aí a limitação humana. Quem nos abrirá o túmulo? Quem fará o que eu não posso fazer? Quem resolverá o que eu não posso resolver? São perguntas que somente a ressurreição pode nos habilitar a responder. Porque somos limitados. Conforme a limitação humana, irmos até aqui, daqui para frente, como ir? Como percorrer? Como fazer? Como resolver? Segundo, quem faz essa pergunta pode ter boa vontade, mas não tem o poder para responder. Ora, as três mulheres têm boa vontade, acordaram cedo, prepararam o aroma, a essência aromática para embalsamar, preparar o corpo de Jesus, percorrer o caminho, um caminho perigoso para três mulheres sozinhas percorrer. Isso é boa vontade, só que nem sempre a boa vontade resolve tudo. A boa vontade não poderia tirar a pedra da entrada do túmulo, pedra muito pesada, muito grande. Por isso a pergunta: quem nos abrirá o túmulo? Porque nem sempre a boa vontade é suficiente. Quero, mas não posso. Sou do bem, mas não consigo. Busco o que é bom, mas fazer o quê? Quem abrirá o túmulo se eu não posso? Se somente a boa vontade não é suficiente. Outra coisa, quem faz essa pergunta, e essa pergunta faz da prática religiosa sem o poder de Deus. Essas mulheres vão preparar o corpo de Jesus com aromas, porque são pessoas religiosas, acreditam na religião, acreditam que tem que ter o cuidado devido com o corpo do morto, não enterrar de qualquer jeito, não deixar de qualquer jeito. É gente, porque aprenderam da religião, a se comportar bem, a fazer o que é a tarefa bem, a dar a resposta para alguns momentos. E é claro, o que dizia a religião judaica? Que ao morto deveria preparar, dar um banho com especiarias, com essências aromáticas, e então enterrá-lo. Mas a prática religiosa sem o poder de Deus não resolve nada. E a igreja sem o poder de Deus não resolve nada. Ser religioso sem o poder de Deus não resolve nada. Ter uma religião sem o poder de Deus não resolve nada. Ela sai com a religião do coração,
com o religioso no coração, para fazer uma prática religiosa, mas poderia ser impedida se não tivesse acesso ao túmulo. Voltaria com tudo nas mãos. Se o túmulo estiver fechado, se ninguém abrir o túmulo. Isso mesmo. Essa pergunta surge da prática religiosa sem o poder de Deus. E finalmente, a pergunta: quem nos abrirá o túmulo? Surge da conclusão humana diante do impossível. Elas vêm e diziam umas para as outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Por que faz essa pergunta? Porque está diante do impossível. Se eu sei que é possível, eu digo: o médico faz, o advogado faz, eu faço, você faz. Mas diante do impossível, surge a pergunta: quem nos abrirá o túmulo? Quem nos socorrerá? Quem nos ajudará? Quem fará por nós? Só diante do impossível é que nós fazemos essas perguntas. É quando a conclusão nossa é impossível. Senão você não faz a pergunta, você já dá a resposta. Mas por que vão ao túmulo se consideram que não poderão abrir? Ora, você iria ao túmulo sabendo que ele está fechado e você não pode abrir? Você não iria atrás primeiro de alguém para abrir o túmulo antes de ir? Não seria uma viagem perdida você sair de casa certo de que como abrir o túmulo se eu não posso abrir? Por que vão? Elas vão porque é preciso ir. A necessidade de ir. Às vezes a gente continua porque é preciso continuar. Mas a gente considera o quê? Não tem ninguém para abrir o túmulo, para abrir a porta, para me ajudar, para ser por mim. Mas eu continuo, eu tenho que continuar esperando, tentando. Mas a conclusão do coração é: eu estou sozinho, não vou conseguir. Só estou tentando porque preciso tentar. Assim essas mulheres saem para o túmulo dizendo para uma para a outra: quem abrirá o túmulo, porque nós não temos condição. Parece uma caminhada, um empreendimento fadado ao fracasso. Vai chegar lá, o túmulo estará fechado e então voltará, porque ninguém vai abrir. E elas mesmas não têm condição de abrir. Mas vão porque precisam ir. Por quê? Porque para ela quem está ali é Jesus, aquele que elas conhecem, aquele que elas viram curar, e até mesmo foi curado. Dentre uma dessas mulheres está Maria Madalena, liberta por Jesus. Elas precisam ir, mesmo considerando o impossível, não param, porque precisam ir. Vão, segundo, porque tem esperança de serem ajudadas. Saem considerando que a pedra é grande e elas não podem tirar do túmulo, mas tem esperança de que chegando lá, quem sabe tem alguém que possa ajudá-la a abrir. Por isso vão. Quem sabe os soldados não estão lá? E é claro, os soldados não iriam abrir, mas vai que eles sejam misericordiosos e ajudem elas a abrir. Encontre o jardineiro e ajude. Encontre aquele que trabalha
por lá e ajude. Vão porque tem esperança de serem ajudadas, mesmo diante do impossível, continuam, vão na esperança de serem ajudadas. Por isso vão porque tem fé. Porque Jesus não era qualquer um para ela. E se ele estava lá, mesmo morto, elas deveriam ir e fazer o que era devido. Fazer o devido tratamento no corpo dele, porque não foi feito. Porque para elas deveria, porque era o Cristo em quem elas tinham depositado a confiança, ter o devido sepultamento. Mantinha fé, mantinha o respeito, ainda mantinha a reverência, por isso foram. Diante da motivação da pergunta, diante de por que elas vão, mesmo dentro do possível, somente a ressurreição pode nos responder a pergunta: quem nos abrirá o túmulo? E a resposta é: Deus pode abrir o túmulo. É isso que acontece. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Somente o poder de Deus, porque o homem não pode, a boa vontade não pode, a religião não pode. Estamos diante do impossível, porque não é somente a pedra, mas é a morte que tem que ser removida. Por isso a ressurreição, não só tirar a pedra, mas tirar o poder da morte. Ora, cuidar do corpo de um morto, qualquer pessoa faz. Visitar um morto, qualquer um faz. Mas quem pode trazer alguém da morte para a vida? Só Deus. Somente a ressurreição agora nos dá a resposta. A pergunta dessas mulheres é respondida agora pelo poder de Deus, pela ressurreição de Cristo. Deus pode remover a pedra da entrada do túmulo. E não só isso, Deus pode remover o poder da morte sobre o corpo de Jesus, de tal forma que ele ressuscita dentre os mortos. Por isso, desde a ressurreição de Jesus, sempre que você fizer a pergunta: quem nos abrirá o túmulo? Ou quem poderá resolver o meu problema? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me livrar? Quem poderá ser por mim? Quem poderá me dar força, esperança, vida? Você pode encontrar na ressurreição a resposta e afirmar: Deus pode, o poder de Deus pode. Por isso, não perca a oportunidade de sair e procurar o poder de Deus. Mesmo que tudo diga é impossível, ninguém abrirá, ninguém terá força, nada pode abrir o túmulo, nada pode me ajudar ou resolver o meu problema. Lembre-se, você precisa ir, você pode ser ajudado, tenha fé em Deus. Depois da ressurreição de Jesus, nós temos resposta. Deus tem poder para remover a pedra da entrada do túmulo. Deus tem poder para remover todas as pedras. Deus tem poder para resolver todos os problemas. Deus tem poder para
solucionar todas as crises. Deus tem poder para tornar o impossível impossível. Olhe para a ressurreição de Jesus e veja o impossível acontecendo. Aquele que esteve dentre os mortos, agora vivo, ressurreto. Por quê? Porque Deus pode abrir túmulos. Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Não importa a limitação humana. Não importa o quesito boa vontade. Não importa a questão da prática religiosa. Não importa se a conclusão é impossível. Não, o que importa é o poder de Deus estar presente. Se Deus pode todas as coisas, continue, busque, mesmo que o coração diga: como poderei? Como farei? Quem ajudará? Como remover, se eu não posso? Agora é com Deus e não com você. Porque depois que Jesus ressuscitou, nós temos a resposta para a pergunta dessas mulheres. O poder de Deus pode todas as coisas. Depois que Jesus ressuscitou, sabemos que Deus pode todas as coisas. Porque o último poder que alguém poderia imaginar que seria impossível seria dominar a morte, vencer a morte. E Jesus venceu a morte, porque o poder de Deus entrou no túmulo dele e o trouxe à vida. Isso é ressurreição. O poder de Deus operando no impossível e tornando possível. Quem nos abrirá o túmulo? Deus abrirá. Deus abriu. Deus pode. Por isso, não tenha medo de fazer essa pergunta. E não tenha outra resposta a essa pergunta. O poder de Deus pode. O que será de nós? Será o que o poder de Deus pode. Quem me ajudará? Ajudará, você receberá a ajuda que o poder de Deus provém. Deus nos abençoe com sua graça, com sua misericórdia. Deus nos leve a acreditar nesse poder que ressuscitou Jesus, o poder de Deus, que em todo momento, se você estiver como essas mulheres, perguntando: quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá esse problema? Quem nos removerá essa crise? Quem nos removerá? Que você possa responder com fé: Deus removerá toda a pedra. Deus abrirá o túmulo. Deus ressuscitará. Deus fará. Porque Ele pode. Ele é Deus do impossível. Porque para Deus tudo é possível. Vamos orar. Com tua graça, Senhor Deus, com tua misericórdia, peço-te que o Senhor coloque sobre nossas vidas o teu poder, para que
eficazmente sejamos ajudados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. E como o Senhor fez com Jesus, é possível que muitos de nós estejamos necessitados de ressurreição, de novo nascimento, de sair da morte para a vida, do túmulo para viver. E quem fará isso? Quem poderá fazer tão grande milagre? O teu poder, Senhor Deus, porque para o Senhor tudo é possível. Age assim, Senhor Deus, nas nossas vidas, na força da ressurreição, na graça da ressurreição, porque Jesus vive e nós cremos, através da ressurreição de Jesus, que tudo é possível ao Senhor. Tudo é possível ao que crê no Deus do impossível. Em nome de Jesus. Amém.